Fazendo a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Doutor Angélico. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, continuando, nós estamos aqui falando sobre a leitura do artigo Creio na Santa Igreja Católica, explicando o que significa esta parte da nossa profissão de fé. E nós paramos na letra C, que vai falar porque tem os meios de santificação. Então, uma razão a mais é que só a igreja possui o culto legítimo do sacrifício e o uso salutar dos sacramentos. São estes os meios eficazes pelos quais Deus opera a verdadeira santidade. Então, sem os sacramentos não tem a santidade verdadeira. Por conseguinte, é impossível haver verdadeiros santos fora desta igreja. Então, quer dizer que se a gente falar em santo budista, santo islâmico, santo judeu, não é possível, porque estas religiões não têm a plenitude dos sacramentos. O judaísmo tinha até um certo ponto no tempo, mas depois veio a plenitude e o catolicismo é a plenitude da religião na terra. Então, olha só, torna-se, pois, evidente que a igreja é santa e realmente santa, porque é corpo de Cristo, sendo por ele santificada e purificada pelo seu sangue. Por isso, volto a dizer o que foi lido na quinta passada, Santo Agostinho disse que aquele que está unido com a cabeça, ou seja, o católico, ele não pode dizer que não é santo sob pena de estar até pecando, porque santa é a cabeça da igreja. Então, todos os seus membros são santificados por ela. Isso não quer dizer que quando a gente se considera santo, a gente está se considerando em estado de graça perfeitamente, ou seja, não estou me considerando semidivino ou já beatificado, com a santidade consumada de forma plena, mas que o meu batismo é santo e por isso eu sou santo. E nessa medida e através desse critério que eu busco evitar o pecado, por causa da santidade que eu carrego no meu batismo, no meu crisma. Então, porque a gente carrega a santidade, a gente precisa corresponder. E a gente tem que corresponder acreditando piamente. Somos santos. São Paulo fala sempre, né? Aos santos da igreja de tal lugar, né? De Corinto, de Tessalonicenses, Éfeso, assim por diante. Ele se dirige a eles com esse vocativo, os santos. Vós sois santos. Então, terceiro ponto, catolicidade. Letra A, abrange todos os homens e lugares. Então, a igreja abrange todos os homens e lugares. O terceiro caráter da igreja é ser católica, quer dizer universal. A tradução literal da palavra católico, que vem do grego, é universal. Universal, traduzindo em português mesmo, fica muitos em um em muitos, né? Aquilo que é um em muitos lugares, isso é universal. Então, um católico no Japão, ou na China, ou na África, é o mesmo tipo de religioso, é católico. Assenta-lhe bem a designação, porque os fulgores de uma só fé, como diz Santo Agostinho, se vão dilatando desde o Oriente até o Ocidente. Então, a natureza da igreja é ser católica. Por isso que a verdadeira só pode ser a católica, né? A igreja não se circunscreve aos limites de um só país, nem a uma só raça determinada, como acontece nas instituições políticas e nas agremiações heréticas. Abrange, pelo contrário, todos os homens no regaço de seu amor, sejam bárbaros ou citas, livres ou escravos, homens ou mulheres. Por isso está escrito, abre aspas, de todas as tribos e línguas, povos e nações, vós nos remistes para Deus em vosso sangue, e de nós fizestes um reino para Deus. Fecha aspas. Refere-se à igreja, o que Davi dizia, abre aspas, pede-me e eu te darei os povos em tua herança, e por domínio a redondeza da terra. Fecha aspas. Do mesmo sentido são as passagens, abre aspas, lembrar-me-ei de Raabe e Babilônia, que me são afeiçoadas, e fecha aspas aqui. Nela nasceu grande multidão de homens. Letra B. Todos os tempos,
né? Então, de todos os lugares a igreja habita, em todos os lugares, e também em todos os tempos. Por isso ela é católica. De mais a mais, enquanto professa a fé verdadeira, todos os crentes que existiram desde Adão até hoje, ou que hão de existir até o fim do mundo, pertencem à mesma igreja que foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Todos foram postos e firmados naquela pedra angular, Cristo, que congraçou numa só as duas partes e anunciou a paz aos que estavam perto e aos que estavam longe. Então a Igreja Católica nos lugares em todos os lugares do mundo e em todos os tempos, desde o princípio até o fim. Letra C. Porque é necessária para todos. A igreja não é uma opção, a igreja não é um partido político que você pode, por livre e espontânea vontade, seguir ou não seguir, sem nenhuma responsabilidade ou sem nenhuma consequência. Não, a igreja é necessária para todos. Por isso que é importante dizer que sem a igreja não há salvação, ela é necessária para todos. A igreja chama-se também universal porque os que desejam a salvação eterna, os que desejam, devem todos professá-la e prestar-lhe obediência, assim como os que deviam entrar na arca lá na época de Noé, para não perecerem nas águas do dilúvio, tiveram que pedir para entrar e obedecer, né? Por conseguinte, a conclusão disso é que esta é uma nota que devemos apresentar como muito segura para se distinguir a igreja verdadeira de qualquer outra igreja falsa. Então a gente pode notar que qualquer outra igreja que não seja católica não diz que ela é a única que salva. Ela não, nem o islamismo, o budismo, o shintoísmo, protestantismo, eles falam que só Cristo salva, mas eles não falam igreja. Inclusive, formalmente, nenhuma igreja protestante se diz igreja como instituição, né? Eles falam, placa de igreja não salva, irmãos, venham para mim aqui, comunidade, para minha congregação, mas eles não acreditam que a religião salva, eles acreditam que a leitura cega da Bíblia e a interpretação livre que cada um faz é que vai salvar, mas isso é uma contradição em todos os tipos de perspectiva que a gente analisar. Enfim, número 4, apostolicidade, letra A, no magistério. Então, a verdade da igreja também a conhecemos pela sua origem, que a graça da revelação faz remontar até aos apóstolos. Então, a palavra apostolicidade vem de apóstolos, que em grego quer dizer enviados. Então, todo mundo é um apóstolo, quando é crismado, né? Com efeito, a doutrina da igreja não é recente, nem aparece como novidade, mas é a mesma que os apóstolos já pregavam outrora e que se espalhou como um germe por toda a superfície da terra, como fermento, né? Portanto, ninguém pode duvidar que as ímpias opiniões dos hereges ficam muito longe da crença da verdadeira igreja, por serem contrárias à doutrina que a igreja sempre ensinou, desde os tempos dos apóstolos até a presente data. Logo, qual é a conclusão? A conclusão é que para que todos pudessem saber qual era a Igreja Católica, foi por inspiração divina que os padres acrescentaram lá no símbolo, no credo, a palavra apostólica, para distinguir das outras igrejas falsas, das falsas religiões. Então, a única igreja verdadeira é apostólica, porque remonta ao tempo dos apóstolos. Letra B, no governo. Então, isso é no magistério, agora no governo. Em verdade, o Espírito Santo preside a igreja, só a governa por ministros que sejam de sucessão apostólica. Aqui é outra nota importantíssima. Não é qualquer pastor protestante que tem autoridade, e sim somente o pastor que o Espírito Santo levantou para presidir a comunidade. E este pastor, ele é eleito por imposição das mãos. Isto foram os apóstolos que instituíram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, a única igreja que faz isso é a católica, né? Este Espírito foi dado primeiro aos apóstolos, como eu li aqui, mas depois permaneceu sempre na igreja, graças à infinita bondade de Deus. Ele não poderia extinguir a igreja conforme a vida das pessoas que estavam naquela época, né? Já pensou? A igreja veio só para uma geração e os outros, né? Número 5, infalibilidade. Constituída sob a direção do Espírito Santo, esta igreja é a única que não pode errar no ensino da fé e da moral. É a única religião que diz que ela não erra. Todas as outras, elas não
se colocam assim, né, como magistério. Aliás, essa noção de magistério só vem da Igreja Católica mesmo, né? Todas as outras, porém, que se arrogam o nome de igrejas, entre aspas, com I minúsculo, caem fatalmente nos erros mais perigosos quanto à fé e aos costumes, porque são guiadas pelo espírito do demônio. Então, isso é muito importante nós termos em mente. Hoje a igreja não vai falar nesses termos porque hoje nós vivemos, vamos dizer assim, infectados por relativismo moral, relativismo religioso. Hoje o próprio magistério ordinário se vê mais tímido em relação ao apostolado, à apologética. Hoje nem se fala em apologética em nenhuma faculdade de teologia, pelo menos no Brasil. Então, hoje o espírito viril da igreja, esse espírito apostólico, ele não é mais visível, não é mais perceptível na igreja, infelizmente. Isso a gente constata desde o topo da cadeira de São Pedro até o último pároco de aldeia. A gente não vê a apostolicidade, a gente vê uma fé água com açúcar totalmente feminilizada, totalmente esmaecida, confusa, que não prega nada para ninguém, prega o caos, né? Do caos só pode vir o caos, então uma pregação do caos gera caos na alma das pessoas, e é por isso que a maioria está como cego em tiroteio. Então aqui diz que a igreja constituída pelo Espírito Santo é a única que não pode errar no ensino da fé e da moral. Por quê? Todas as outras, porém, que se arrogam o nome de igrejas, caem fatalmente nos erros mais perigosos. Por quê? Em relação à fé e os costumes, porque são guiadas pelo espírito do demônio. Então aqui não fala guiadas pelo demônio, mas pelo espírito do demônio, ou seja, o contexto, a abordagem que ela segue na hora de elaborar suas leis, interpretações da Escritura ou interpretações da moral e de qualquer outra coisa, não é o Espírito de Cristo, né? Não é o Espírito de Cristo. Em algum ponto vai cair, em algum vício, vai cair em alguma falha humana, para não dizer cair no pecado mortal mesmo, né? Porque é o espírito do demônio. O demônio, diabolos, é aquele opositor, aquele que divide. Então, o quinto artigo aqui, o quinto parágrafo. Figuras da igreja, que são as imagens da igreja. Possuindo as figuras do Velho Testamento, a grande virtude de comover os corações dos fiéis e de lhes recordar os mais sublimes mistérios, os apóstolos as empregavam com particular predileção. Mistérios, né? Por sua vez, os párocos não deixarão de aproveitar esta parte da doutrina, que é muito útil, que é tão rica de úteis aplicações, né? Porque o ser humano só aprende por comparações, por imagens. Então você fala a teoria e dá uma aplicação de exemplo, dá um exemplo como forma de concretizar. Então, a Arca de Noé, a gente já falou, né? Ora, entre as figuras existe uma de grande alcance, a Arca de Noé. Foi construída por ordem de Deus, não foi invenção arquitetônica de Noé. Não foi Noé que teve uma inspiração lá, olha, estou inspirado, acho que vai chover, estou vendo a previsão do tempo, passo no jornal, então eu acho que eu vou construir uma arca, né? Quem sabe não cai um dilúvio aí de 40 dias, 40 noites. Nada disso. Tudo que aconteceu na jornada do povo de Deus foi sempre inspiração divina, vem de cima para baixo e a gente só tem que obedecer. Mas para ter essa visão tem que ter a fé, e uma fé plena no que a revelação diz. E aqui foi construída por ordem de Deus só porque devia inegavelmente representar a própria igreja. Então aqui o magistério está nos ensinando que a Arca de Noé é uma figura da igreja, a igreja de Deus, a igreja de Cristo. Então o que aconteceu lá atrás tem o propósito divino de punir a humanidade, tem todo aquele propósito que o texto bíblico diz que teve, mas depois da plenitude dos tempos, o santo magistério da igreja, olhando para trás, em retrospectiva, ele reinterpreta tudo aquilo que aconteceu, considerando tudo que a Bíblia diz que foi, né, a intenção de Deus, purificar e etc e tal, mas agora traz uma nova chave de leitura, que é dizer que aquele episódio, aquele momento, aquela tragédia divina, né, inspirada por Deus, que foi operada por Deus, também tinha uma função de prefigurar a igreja de Cristo, prefigurar a igreja autêntica de Deus. Para nós aqui é um brinde, né? Sabermos que a Arca de Noé é uma figura da igreja na qual estamos hoje e que tão pouco valorizamos, pela qual poucos lutam, né? Inclusive os seus pastores, infelizmente. Mas saber isso aqui já aumenta o nosso amor pela igreja. Deus instituiu esta de tal forma que todos os homens que nela entram pelo batismo
podem preservar-se de todo o perigo da morte eterna. Mas os que ficam fora dela perecem afogados em seus próprios crimes, como sucedeu aos que se não abrigaram na arca. Então é a mesma coisa. O que aconteceu com quem perdeu a vida fora da arca de Noé vai acontecer no fim dos tempos com quem perder a vida fora da Igreja Católica. Ou quem morrer hoje, nesse exato momento, fora dos sacramentos da Igreja Católica, vai perder a vida eterna. Isso é um dado objetivo que vem da nossa fé. Quem não crê assim, então siga a própria sorte. Mas nós somos católicos e cremos nisso, é a nossa fé, nós não escondemos isso. Nós cremos que a nossa igreja é a única que salva, nós estamos não com a verdade, mas na verdade, nós estamos dentro da verdade, não fomos nós que inventamos essa verdade, ela é um âmbito no qual nós entramos e é uma pessoa com a qual nos relacionamos, é nosso Senhor Jesus Cristo, é o Logos, caminho, verdade e vida. Né? Então aqui, Jerusalém, outra imagem, outra figura, é aquela grandiosa cidade de Jerusalém, cujo nome as Escrituras empregam, não raras vezes, para designar a Santa Igreja. Só naquela cidade era lícito oferecer sacrifícios a Deus. Olha só lá. Assim também, só na igreja e fora dela, em parte alguma, se encontra o verdadeiro culto e o verdadeiro sacrifício que pode unicamente agradar a Deus. Olha que interessante. Só em Jerusalém, no Antigo Testamento, podia-se fazer o sacrifício na Arca da Aliança, na tenda. E agora, como uma consumação do que aquilo era prefiguração, só na Igreja Católica pode ter o culto da missa. Então, só aqui tem a missa. Então, olha como que é coerente, né? Olha como que é bonito, chega a saltar aos olhos assim, de forma poética, né? Como que está amarrado isso. É muito bonito. Depois diz... o mistério da igreja, aspecto mais negativo. Rematando a instrução sobre a igreja, os padres devem explicar sob qual aspecto pertencem os artigos de fé, a obrigação de crermos na igreja. Então, sob qual aspecto a gente tem que crer na igreja? Tanto a razão como os sentidos nos dão a conhecer que na igreja existe uma igreja, isto é, um conjunto de homens que se uniram e consagraram a Cristo, nosso Senhor. Então é isso. Nem se requer fé propriamente para admitirmos sua existência, pois que até judeus e turcos não a contestam. Está vendo? Mas, quanto aos mistérios que a Igreja de Deus encerra em si mesma, alguns dos quais já foram explicados e outros o serão no sacramento da ordem, só o Espírito iluminado pela fé é que os pode compreender. Como eu disse, nós cremos que só a Igreja Católica traz salvação. Judeus não, islâmicos não, ateus não, budistas não, e assim por diante. Quer dizer que é um dado de fé, é uma graça. Se nós temos certeza que só a Igreja salva, uma certeza sobrenatural, nós devemos levantar as mãos para o alto e agradecer, porque isso foi dado por Deus. Por isso que lá no Catecismo de São Pio X, um dos primeiros artigos, ele diz... ao responder, sois cristão? Nós respondemos, sim, sou cristão com a graça de Deus. E aí a pergunta, por que com a graça de Deus? E a resposta é, porque o ser cristão não compete ao homem, ele não é capaz de ser cristão. Então, olhe bem, nós não somos capazes de sermos católicos. É Deus que faz a gente ser católico. Até isso. Eu sou católico porque minha família fez eu ser católica e desde pequeno, sou assim, então tem que ver se você é mesmo. Porque se a sua resposta para a igreja é esta, eu só sou católico por causa dos meus avós, dos meus pais, tem que ver se você pertence ao espírito da igreja. Porque ter um batismo e não vivê-lo é profanar o batismo. E aí o castigo vai ser pior do que o do pagão. Né? E é justo que seja assim. Olha só, nesse ponto não são convincentes os raciocínios humanos. Isso é muito importante. Então não dá para debater com o ateu no campo racional puramente. Não adianta tentar provar para o ateu que a Igreja Católica é a igreja verdadeira, etc. e tal, porque isso extrapola os limites da razão. Porque isso entra na nossa fé. Nós cremos que a Igreja Católica é a esposa de Cristo, é a igreja única que salva, etc. e tal. Porque isso é um dado de fé. Isso é uma graça, é uma revelação que vem por meio do nosso batismo e do nosso crisma. Logo, o presente artigo excede, não menos que os demais, o alcance natural da nossa inteligência.
Por isso, todos os motivos, e motivos são razões, argumentos, né, que a gente levanta para provar alguma coisa, todos os motivos nos levam a confessar que não é por força da razão, mas pelas luzes da fé que se pode conhecer a origem divina da igreja e de todos os seus dons e ministérios. Olha que coisa bonita. Eu tenho certeza que eu estou na igreja católica e na igreja certa pela graça de Deus. Então, se eu tenho essa certeza, eu estou com uma graça muito grande de Deus, porque a pessoa que vive dentro da igreja com muita dúvida, ou até acredita que as outras religiões salvam, né? Então ou ela perdeu a fé, ela deixou a fé dela apagar, igual a chama de uma vela que você não cuidou, deixou os ventos contrários do demônio, do mundo ou da carne soprarem forte contra essa vela da fé e a chama se apagou, né? É preciso reacender por meio de um sério exame de consciência, uma contrição profunda e a confissão. Aí acende de novo. Mas quem é padre, quem é leigo, católico e não tem certeza da própria fé, então é porque ela se apagou, né? Pelo que a gente está vendo aqui. Aspecto mais positivo. Isso aqui foram os aspectos negativos, né? Agora os aspectos positivos. De certo, a igreja não é obra dos homens. Aí, ó, se não é obra dos homens, como é que eu vou ter certeza que é a única que salva se não for pela graça? Da mesma forma, como é que eu vou ter certeza que o livro de São Mateus é inspirado pelo Espírito Santo se não for o próprio Espírito Santo revelar que aquele livro é inspirado? A Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo e só a igreja, que é revelada pelo Espírito Santo, criada por ele, pode dizer qual livro foi inspirado. É lógico nesse sentido, é uma lógica interna da igreja, né? Não uma lógica pagã, lógica da lei natural também, não, mas é uma lógica teológica, vamos dizer assim, para quem já está dentro da fé, entender. Então, quer dizer, faz sentido, né? Para quem já crê. Seu autor é o próprio Deus imortal que a edificou sobre uma rocha inabalável, como assegura o profeta. Abre aspas. Ele mesmo, o Altíssimo, deitou os seus fundamentos. Então, volta a falar aquela parte. Quem os homens dizem que eu sou? Aí os apóstolos relataram. Elias, João Batista, etc. E vocês? Quem eu sou? Aí nenhum responde. Só São Pedro responde: Tu és o Cristo, o ungido de Deus. E aí o próprio Deus responde: Feliz és tu, Simão, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isto, mas o meu Pai que está no céu. Quer dizer que para reconhecer o Filho do Homem como Deus, a luz natural da razão não é capaz. É impossível reconhecer Jesus como Deus. Impossível. Se não for o Pai revelando. Aí faz sentido o que ele dizia: ninguém vem ao Pai senão por mim, e ninguém vem a mim senão aqueles que o Pai escolheu para mim, senão aqueles que o Pai me deu, e eu não perderei nenhum daqueles que o Pai me deu. Então olha que legal, quer dizer que todo mundo que reconhece Jesus como Deus, foi o próprio Deus que chamou e colocou perto dele. Assim, ó, eu adoro Jesus Cristo, Ele é Deus, então é Deus que me fez fazer isso. Por quê? Quando os apóstolos perguntaram: Mestre, por que falas por parábolas? Ele diz: porque aos outros é dado ver, mas não enxergar, né? Olhar com os olhos, mas não enxergar, escutar com os ouvidos, mas não entender. Falo por parábolas. Mas a vós, os escolhidos do Pai, é dado conhecer. Então ele interpretou a parábola, né, do semeador. Então é a mesma coisa aqui, ó. Isso aqui, a Igreja Católica é a única na verdade, porque ela continua essas maravilhas de Deus, essas revelações, ela continua no tempo e até hoje ela tem essa característica que é a coerência com o plano divino, a coerência com o modo de agir de Deus. A Igreja Católica é a única que continua coerente com o jeito de Deus pensar, agir e se expressar. Olha, tem que ser um só pastor, a gente tem o Papa, tem que ter uma organização visível, nós temos os bispos, assim como tinham 12 apóstolos. Aí morreu Judas Iscariotes, eleição para colocar um no lugar. Morreu João Paulo II, elege Ratzinger, vira o Papa Bento XVI. Renunciou, tá, o cargo está vazio, vacante, elege outro, Francisco, Bergoglio, né? Então tá aí, ó. O que acontece? É a única igreja que mantém a linha coerente com o que Deus mostrou na revelação. Isso a gente só pode enxergar pela fé. Não é a razão que está dizendo isso que eu estou dizendo plenamente. É a minha fé de que a Igreja Católica é a única que salva.
E é a única que está na verdade, fora dela não tem salvação, né? E é a única, é a fé que a gente tem que faz nos dobrarmos, nos submetermos e dizermos amém para tudo que está escrito aqui, sem pestanejar, sem criticar, né? Então aqui continua. De certo a igreja não é obra dos homens, etc. Eu já falei. E aqui, por isso, a igreja se chama herança de Deus e povo de Deus. Herança de Deus, nós vamos ver lá no 595, é o Salmo 2. No Salmo número 2, versículo 8. A igreja é a herança de Deus. E herança é algo que você recebe, você não compra. Você não paga para ter uma herança, você recebe de graça. Então vem até você. É uma herança. E herança é coisa cara. Herança é riqueza. Então a igreja é a herança de Deus. Olha que nome bonito para a igreja, né? Eu vivo dentro da herança de Deus. Eu fui crismado na herança de Deus. Eu recebi a igreja. Então eu recebi o catolicismo e tenho que olhar para o catolicismo como uma herança. Da mesma forma que um pai trilionário legou para os seus descendentes todos os seus trilhões, né? Todos os seus bens. E Deus nos legou a igreja. E também povo de Deus. Quando fala povo, a gente pensa numa comunidade que congrega em torno de uma coisa comum. O povo. O que é povo? É aqueles que falam a mesma língua, têm os mesmos costumes, comem o mesmo tipo de alimento, o mesmo prato culinário, comemoram a mesma data, vão aos mesmos lugares, compartilham as dores uns dos outros, se conhecem, eles sabem mais ou menos o que é de cada um, compartilha. Então, a igreja também é chamada por antonomasia de o povo de Deus. É o povo de Deus. Isso aqui, 596, está lá em Oséias, capítulo 2, versículo 1. Mas dá muita dó de quem está fora da igreja católica. E às vezes tem muitas pessoas que não aceitam, muitos católicos não aceitam que é só a igreja católica salva, porque tem muitas pessoas na família que ele ama muito. Aí ele acaba se perdendo, se confundindo nesse sentimento aí, porque ele não quer aceitar por causa dos parentes que ele ama, que fala que está fora da igreja não vai ter salvação. Então aquela pessoa não vai se salvar, aí ele fica meio assim perdido. Então quer dizer que é o amor humano, horizontal, que faz ele confundir a fé na verdadeira igreja, fazendo com que por amor aos parentes, à esposa que não é católica, ou ao melhor amigo que não é católico, ele coloca a igreja abaixo desse sentimento, ó, o sentimento falando mais alto, hein? Coloca o sentimento de afeição, de estima, acima da fé. Então ele não tem fé mais que a igreja católica é a única que salva, e fora da qual não há salvação, e fora da qual tudo está perdido, tudo está na mão do demônio. Ele perde essa fé e começa a acreditar que as outras também podem salvar, que tudo pode dar certo também. Por quê? Porque lá fora tem gente que ele gosta, tem gente que ele vê como pessoa boa. Olha, mas tem aquelas pessoas que dão cestas básicas. Olha, eles têm instituição de caridade. Aquela pessoa lá é ateia, mas ela é milionária e ela tem várias instituições de creches, colégios, e ela faz muitas coisas assim para o povo, né? Faz muitas doações. Então não é possível que só a igreja católica que salve, né? Isso seria um escândalo. Uma palavra orgulhosa, então, né? Então ela acha que, ela começa a pensar que isso é orgulho. Dizer que a igreja católica é a única que salva é um orgulho, porque, nossa, como que a igreja não vai reconhecer isso? Ó, ela começa a questionar a autoridade da igreja, ela começa a achar que a igreja está errada, e não só errada, mas soberba, porque ela está vendo coisas boas fora da igreja, então a igreja que está errada. Porque eu que estou vendo as coisas boas fora da igreja, eu que estou certo. Eu vou julgar a igreja está errada em julgar que as pessoas fora dela se perdem. Não, as pessoas fora da igreja se salvam também. Eu estou dizendo, olha só, eu estou dizendo isso, a igreja está errada. E teria que se fortalecer mais na oração e rezar mais para a conversão dessas pessoas, e não... Então, qual seria o correto? Se a pessoa sentiu essa hesitação, o que ela tem que fazer? A pessoa está hesitando se só a igreja católica que salva, ela tem que rezar mais, ela tem que pedir espontaneamente, sinceramente, rasgar o coração diante de Deus, diante de um sacrário, e pedir: Senhor, eu não estou entendendo, eu estou sentindo que as outras religiões salvem, me revela onde é que está o erro aqui, porque eu não posso conviver com essa contradição, eu quero rezar, e se não tiver resposta, eu vou fazer uma novena. Se eu não tiver resposta, eu vou fazer uma penitência severa de jejum.
Eu vou fazer um jejum. E se não tiver... Antes de tudo isso, eu vou conversar com um padre douto e piedoso que possa me orientar. Porque eu sou católico, eu não vou procurar um pastor, um sheik, eu não vou procurar um rabino, eu não vou procurar um amigo ateu que é erudito, que sabe as coisas e que pode me dar um conselho. Não, eu vou procurar os meus. Mas o que a maioria faz? Segue os conselhos da própria cabeça, ou segue o conselho de amigo que nem é católico, mas que tem a fama de ser sábio. Por que você não faz tal coisa? E vai lá e faz. E aí a maioria acontece o quê? Faz a fé esmorecer, acaba não ligando mais para o catecismo, não liga mais para a fé, e aí quando Jesus voltar vai encontrar o que nessa pessoa? Nós já estávamos numa situação dessa quando estava lá na catedral ainda, estava lendo um documento da igreja e caiu nessa mesma questão. Essa pessoa até se afastou porque ela não aceitou, porque tinha muita parente na família que não era católico, e aí ele não aceitou essa questão aí. No caso, teria que rezar mais para a conversão daquela pessoa que está fora da igreja, e não ficar contra essa parte que é da igreja. É a igreja que está falando, né? Não ideia dele. Sim, porque a gente viu aqui todas as razões dentro da fé, né? Porque que a igreja é a única que salva. Ela tem todas as imagens no Antigo Testamento. A igreja católica é a Nova Jerusalém, fora da qual não há salvação. É a Jerusalém fora da qual não se podia fazer o culto, não se podia fazer o sacrifício a Deus. E ela é a Nova Jerusalém fora da qual não se pode fazer a missa. Eu nunca soube disso, que só em Jerusalém poderia fazer. Então, sabendo disso e crendo já na igreja, aumenta a fé na igreja. Porque eles falam, nossa, eu já acreditava que a igreja católica é a única, mas agora sabendo desse dado do passado e vendo que a igreja é a Nova Jerusalém, faz todo sentido. Então a igreja de Salomão foi em Jerusalém. O templo que Salomão demorou 40 anos para construir. Jerusalém, quando Jesus falou, destruam esse templo, em 3 dias eu o reconstruirei. Aí o povo fala, 40 dias foi para construir, né? Então, quer dizer que... E ele foi destruído mesmo, aquele templo. Foi destruído, e quando destruiu o templo, quando destruiu o templo, foi o sinal de que acabou a religião antiga. Terremoto que destruiu. E aí vai. Bom, aqui diz, humano não é o poder que recebeu, mas foi-lhe outorgado por mercê divina. Tais poderes não resultam de forças naturais. Portanto, unicamente pela fé é que chegamos a compreender que na igreja estão as chaves do reino dos céus e que a ela foi dado o poder de remir pecados, de lançar anátemas e de consagrar o verdadeiro corpo de Cristo, afinal que os cidadãos que nela habitam, cá embaixo, não têm morada permanente, mas aguardam a vindoura. É, portanto, necessário crermos que a igreja é una, santa, católica. Então, mais uma vez, o catecismo reforça. Acreditar que a igreja católica é a única que salva, fora dela não há salvação, não tem como. Todas as outras religiões são guiadas por espíritos demoníacos, o espírito do demônio. Tudo isso é uma questão de fé, não é uma questão de razão. Então, quando alguém debater isso conosco, a gente tem que responder, eu creio assim, é a minha fé. Você não pode querer questionar a minha fé. Eu estou entregue a Cristo pela igreja. Então, eu quero ir para o céu por este caminho, porque eu creio neste caminho. Eu creio. Então, não adianta debater. Você pode dar os preâmbulos da fé para a pessoa e mostrar todas as razões pelas quais é preferível estar na igreja católica do que em qualquer outra igreja, mas isso não vai fazer a pessoa se convencer. Não é isso. Pode ser que seja um preâmbulo para ela se sentir inclinada a crer, a ter vontade de crer que aqui é a única igreja. Mas isso não vai convencer no sentido espiritual, porque não são as palavras do meu intelecto que convencem ninguém a ir para o céu, mas é o Espírito Santo que pode me usar e usar as minhas palavras para levar uma pessoa a Deus. Por isso que Cristo falou e muitos não se converteram. Não se converteram, porque não creram. Eles não creram. Os fariseus, principalmente, que conheciam a palavra, conheciam as leis e sabiam que Jesus vinha da parte de Deus. Eles sabiam, eles viam. Eles não quiseram crer. A vontade deles foi para o lado oposto. Eles chamavam ele de mestre. Mestre, sabemos que vem da parte de Deus e que falas a verdade.
Irônico, né? E essa ironia, no fundo, era uma verdade. Eles sabiam mesmo. Por isso que eles tinham inveja dele. Como que não sou eu? Como que não é eu o Messias? Por que é ele esse carpinteiro? Por que ele? Não faz sentido um Deus ser tão pobre? Deus não pode ser tão miserável que não tem um lugar para dormir? Olha, esse homem aí ele não tem nem 2 roupas. Ele usa a roupa dos mais pobres. Como que? Eu não admito que Deus seja assim. Eu sei que é ele, mas eu não admito. É assim que eles se comportavam. É complicado, né? Então, ó, qual que é o modo de exprimi-lo, então, né? A igreja. Cremos nas 3 pessoas da Santíssima Trindade, de feição que nelas assentamos a base de nossa fé. Quanto à igreja, porém, usamos outra maneira de exprimir nossa fé. Então, retomando, a gente crê nas 3 pessoas da Santíssima Trindade, de que falamos lá no artigo anterior e no penúltimo. E colocamos a nossa base nas 3 pessoas da Santíssima Trindade. Mas quando nós falamos da igreja, a maneira de exprimir a nossa fé na igreja, nós professamos crer a Santa Igreja e não na Santa Igreja. Então, olha só, a gente fala, creio no Espírito Santo e não creio o Espírito Santo. Mas aqui, professamos crer a Santa Igreja. Nós cremos a Santa Igreja e não na Santa Igreja. Porque eu não creio dentro da igreja. É claro que no credo se costumou falar, creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica. Mas aqui está dizendo o seguinte, ó, pela diferença da fórmula, damos a entender a distinção entre Deus Criador e as coisas criadas. E nos admiráveis dons conferidos à igreja, não vemos senão benefícios da bondade divina. Então, quando você diz, creio na Igreja Católica, dá a impressão, se você for ao pé da letra, você está crendo dentro dela. Como se fosse assim, você almoça onde? Na área, na sala ou na cozinha? Eu almoço na cozinha, eu almoço na sala. Então quer dizer que é só um detalhe. Você pode almoçar fora dela também. Então quer dizer que eu posso crer no budismo. Ou seja, eu creio em Cristo, mas frequentando o budismo. Eu creio em Cristo, mas frequentando de vez em quando qualquer seita protestante. Então, para evitar essa forma errada, eu creio a igreja. Creio a Igreja Católica. Então, quer dizer que ela faz parte da minha fé. Não é que eu creio nela, dentro dela. Não é que eu tenho que estar dentro dela e creio em Cristo. Tudo que está escrito na é a. Então, a Igreja Católica, ao Espírito. Não, ele diz assim, ó, creio no Espírito Santo. A Igreja Católica, a comunhão dos santos, isso. A remissão dos pecados, não na remissão dos pecados. Não. Isso. Então aqui é só uma distinção, né? Costumamos falar na Mas aqui tem uma nota de rodapé importante. Aqui fala assim, ó. Em português, a discriminação não parece essencial, mas em latim é de rigor. Credo in Deum Patrem. Credo Sanctam Ecclesiam Catholicam. Então aqui faz toda a diferença. E o texto do catecismo foi escrito em latim. Então ele está falando mais por causa do idioma. Por isso que a gente não tem que se preocupar com o que acabamos de ler. Continua falando, creio na Santa Igreja Católica tranquilamente, porque não é para entrar numa crise de fé agora dizendo, olha, eu acreditei, eu criei erradamente. Não. Mas é só para a gente saber, né? Então a gente terminou aqui o artigo creio na Santa Igreja Católica. Nós vimos que a igreja tem igreja padecente no purgatório, nós não lemos isso, mas comentamos, né? Igreja triunfante no céu, dos santos, dos mártires, que lavaram seu sangue no sangue do Cordeiro, né? E se purificaram no sangue do Cordeiro. E nós estamos aqui falando, ainda vivos, graças a Deus, mas somos a igreja militante. A gente milita, a gente combate. E a gente viu aqui no catecismo contra quem a gente luta. Por que a gente é militante? Milita contra quem? Contra 3 inimigos. Nós mesmos na carne, o mundo nas suas configurações, cujo príncipe é o maligno, e o próprio maligno, que é o demônio. Então a gente combate a carne, o mundo e o demônio. Somos igreja militante. A gente está sempre com a arma na mão, o escudo do outro lado, e sempre com o capacete, com a armadura,
prontos para lutar. Levantou da cama, amanheceu o dia. Oração. Sinal da cruz. Porque a carne já está tentando te derrubar. Já cuidado, fique esperto. Levantou, fique esperto para que o teu corpo não te impeça de rezar. Vai fazer qualquer coisa durante o dia, sinal da cruz pelo menos, fazer uma oração, porque pode ser que você será tentado pelo mundo ali. Eu vou trabalhar, eu sou carteiro, eu vou ter que entregar uma carta num lugar onde tem prostituta, sei lá, uma situação complicada. Então faz o sinal da cruz antes de entrar naquele bairro. Então já vai o quê? O mundo está ali. A carne também está ali junto com o mundo, né? Ou então o próprio demônio pode, no mesmo momento da oração, fez o sinal da cruz, começou a rezar, o demônio pode interferir na oração, tentar fazer a gente rezar de forma errada, de forma orgulhosa e assim por diante. Então nós vimos hoje aí, graças a Deus, mais um artigo do Catecismo. Vai ficar registrada a gravação, né? Para quem assistir depois. Agradeço a participação de quem está assistindo online aí. Adriana, Patrício. Salve Maria, pessoal. Então essa foi a nossa leitura. Que Deus nos abençoe, continue nos dando a graça de continuar com essa leitura e que ela frutifique nas nossas vidas em forma das 14 obras de caridade, pelas quais nós seremos julgados depois no momento da morte, né? Nosso juízo privado, particular, imediato. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Doce coração de Maria, seja a nossa salvação. Dai-nos, ó Virgem pura, fé, pureza e bravura. Ó doutor angélico, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Pio V e São Pio X, rogai por nós. Todos os santos e anjos de Deus, rogai por nós. Que recorremos a vós. Estivemos unidos e com a graça de Deus permaneceremos unidos com toda a Igreja Católica, Apostólica e Romana, toda a corte celeste, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria, pessoal.